Amém, irmãos? Glória a Deus. A partir do versículo 4, eu acredito muito que a obediência nos protege. Eu gostaria de falar isso, sobre a obediência que nos protege. A importância de viver em obediência. E se você for olhar no significado no dicionário do que é desobediência, sabe o que é desobediência? A não obediência. Não tem outra definição. E a obediência tem tudo a ver com submissão, tem tudo a ver com propósito, tem tudo a ver com estar debaixo de uma orientação de Deus, uma orientação de autoridade, uma orientação de pais, uma orientação de líderes. A palavra de Deus vai falar muito sobre obediência, porque obediência é uma lei espiritual. E nós sabemos na Bíblia, quando Romanos 13, Paulo fala aos romanos sobre obediência, ele fala: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Então, a autoridade espiritual tem tudo a ver com obediência. A autoridade da família, a autoridade nos negócios, todo mundo que precisa prosperar, que quer prosperar, que almeja prosperar, precisa estar debaixo de uma hierarquia, espiritualmente falando, que é a obediência. Mesmo que você esteja debaixo de uma hierarquia, no qual o líder que você se submete, você talvez não entenda o que ele pensa, ou não concorda com o que ele pensa, ou acha que é porque ele não é de Jesus, principalmente no mundo secular, né, no mundo corporativo. Eu não vou obedecer porque ele não é de Jesus, eu sou. E não tem nada a ver, porque o princípio é espiritual e o princípio é com você, não tem nada a ver com ele. Da mesma forma, quando alguém, né, pastora Lê, um jovem diz: eu não consigo obedecer meus pais, porque meus pais não são do Senhor, mas independente dos pais serem ou não do Senhor, o princípio da obediência é um princípio de bênção. E o pai e a mãe é uma autoridade espiritual sobre a vida do filho. Mesmo que ele não tenha a mesma fé do filho, a obediência sempre vai ser algo poderoso. Obviamente, nós que casamos, deixamos a lei da obediência aos nossos pais e continuamos sobre a lei da honra. Porém, é claro que as pessoas que honram, obviamente respeitam, obviamente honram os seus pais e precisam honrar os seus pais, seus sogros, suas sogras, porque isso também é um princípio espiritual. E assim, quando você sai debaixo da lei da obediência dos seus pais, não quer dizer que agora você não vai obedecer mais ninguém, porque, enfim, você casou e tem a sua casa. Não tem nada a ver com isso, porque agora você entra debaixo de um outro guarda-chuva. Você entra agora debaixo de uma outra família, e dentro daquela família, para ela prosperar, ela precisa ter leis, e uma das leis é a lei da obediência, a lei espiritual. A partir do momento que alguém casa achando que não vai mais ter dentro da sua casa a lei da obediência, ela não vai prosperar. Porque há um papel de submissão tanto do filho para o pai, mas mesmo depois que esse filho ou essa filha se tornam um com alguém, existem papéis dentro da casa que precisam ser respeitados, tanto o papel do homem, tanto o papel da mulher. Efésios 5 fala muito sobre isso. Então, uma vida sem obediência, uma vida sem princípios espirituais, sem hierarquia, é uma vida bagunçada. E quando Deus levanta Josafá para ir para Jerusalém, existiam alguns erros ali. E Josafá precisou ouvir muito o Senhor, porque no tempo dele ele precisou trazer um alinhamento sobre o povo. E só pode estar alinhado quem entende o que é obediência. Quando você não entende o que é obediência, você vai andar desalinhado, você vai andar solto. E você andar solto, você corre riscos. Você pode ter um trem maravilhoso, se ele sai do trilho, acabou. O que sustenta um trem não é a qualidade do trem, o peso do trem, se ele está vazio, se ele está cheio, para onde ele está indo, para onde está voltando. Mas é o trilho é a base. A base da nossa fé, irmãos, é a obediência. Nós somos irmãos porque o Senhor Jesus, como eu disse domingo passado, nos comprou com o seu sangue. E agora nós, como irmãos, devemos a obediência ao nosso Pai Deus. Deus é o nosso Pai. Devemos obediência aos nossos pais terrenos, devemos obediência dentro do princípio da família, à esposa, ao marido, os filhos aos pais biológicos que ainda moram com ele, às autoridades da igreja, às autoridades do trabalho. Em todo o tempo nós, se vivemos a prosperidade, é porque nós estamos debaixo de obediência.
como é bom obedecer, como é importante obedecer. Você está aqui comigo? Diga amém. A Bíblia diz aqui em versículo 4, Josafá morou em Jerusalém. E ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Olha aí, irmãos. Olha como um alinhamento é necessário. Nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. Olha que coisa organizada. E disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, mas sim em nome do Senhor, e ao julgarem, Ele estará com vocês. Por que Deus promete bênçãos e proteção para esse povo? Porque eles estavam em obediência. Quando você está em obediência, tudo que você coloca a mão vai prosperar. Quando você está em obediência, o Senhor vai amparar, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai validar tudo aquilo que você faz. E diz assim: tenham cuidado que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça. Diga para quem está do seu lado: Deus não admite injustiça. Irmão, se você está sendo injustiçado, não é no tribunal da terra que você vai receber a tua recompensa. Não estou dizendo que você não deva usá-la. Talvez ali você tenha uma recompensa até em recursos financeiros, mas estou falando espiritualmente, a tua recompensa de toda injustiça vem de Deus. O Senhor vai pelejar a tua batalha. Quando você está em obediência, olha que tremendo, o Senhor não admite parcialidade. O Senhor não gosta desse negócio de pela metade. Eu vou obedecer pela metade. Eu vou cumprir os mandamentos pela metade. Eu vou viver pela metade. Eu acho que, irmão, tudo que é pela metade, você vai ter resultados pela metade. Se você faz de qualquer jeito, você vai ter resultados de qualquer jeito. Se você se entrega pouco, você vai ter poucos resultados. Se você estuda pouco, você vai ter poucos êxitos, pouca inovação, pouco crescimento, pouca expansão, porque o teu conhecimento, ele abre portas para você. O teu conhecimento te conecta com pessoas, te conecta com novas pessoas, com novas realidades. Não é você, mas aquilo que você representa, o teu conhecimento alarga as suas fronteiras. E é muito importante, o Senhor estava dizendo para eles: vamos fazer direitinho, porque Deus também não aceita suborno. Isso é muito forte, né, irmãos? Deus também não aceita suborno. Deus não aceita jeitinho, Deus não aceita essas coisas. E além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, dos sacerdotes, do chefe das famílias de Israel, para julgarem em nome do Senhor e decidirem as questões de litígio. Ou seja, gente, tinha que ter pessoas preparadas para resolver grandes conflitos. Eu quero te fazer uma pergunta hoje à noite. Quem está aqui, diga amém. Você não precisa responder. Você se sente preparado para resolver grandes conflitos? Quando os conflitos aparecem, como você reage diante deles? O Senhor está dizendo aqui que esses camaradas, eles precisavam decidir questões de litígio. Por isso moravam em Jerusalém. Ou seja, eles estavam no lugar, porque eles tinham um propósito de estar naquele lugar, e eles estando naquele lugar, eles estariam resolvendo coisas grandes. Você é uma pessoa que consegue resolver apenas pequenos problemas, e quando os grandes problemas vêm, você não consegue resolver? A Bíblia aqui está dizendo de pessoas que tinham uma obediência, uma proteção espiritual, mas também estavam preparadas. Eram sacerdotes, levitas, chefes de família, e tinham que julgar em nome do Senhor. Olha que responsabilidade, irmão, para decidir o que ia acontecer a partir dali. Deus só pode entregar algo para você mediante ao tamanho da tua preparação, ao tempo da tua preparação. Pense nisso. Deus está te preparando para resolver coisas mais desafiadoras. Deus está te preparando, meu irmão, minha irmã, para te conectar com pessoas que ainda você não se conectou. Talvez a dor que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando,
Não é para você sair derrotado nela, mas é para você vencer nela, para ajudar outros a vencer esta dor. Isso é muito interessante. Pessoas que estão preparadas para decidirem questões de litígio. Ou seja, por que o pastor começou falando de obediência? Porque a obediência te protege e a obediência também te levará a um estágio maior do que você está hoje. A obediência, ela te conecta com coisas mais estratégicas. A obediência, ela pode te levar onde nenhuma pessoa poderia te levar, mas por causa do princípio espiritual, o princípio espiritual te transporta a decisões estratégicas. Sabe, amado, tente, a partir de hoje, enxergar o que você não está vendo. Tente fazer uma leitura com menos julgamento das coisas. Tente pesar menos a circunstância. Talvez você está levando a situação muito pesada. Talvez até com a religiosidade. A religiosidade está te massacrando. Faça as coisas ficarem mais leves. Porque todas as pessoas que tornam as coisas mais leves resolvem problemas de forma mais leve. E o próprio Senhor Jesus falou: se vocês estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. E se você se encontra hoje pesado e sentindo que está um peso na tua vida, que você está fazendo, mas não está feliz, que tem alguma coisa pesando em você, peça para Jesus essa noite: Senhor, tua palavra garante que aquele que está sobrecarregado, o Senhor mesmo diz: eu vos aliviarei. Alivia minha carga, alivia meu coração, alivia, para que eu possa estar mais leve para lidar comigo, com menos cobrança, irmão. Responsabilidade sim, mas cuidado com o tamanho da cobrança pessoal que você tem sobre si. Talvez você está debaixo de um estresse, porque não é os outros que colocam pressão, mas você está colocando uma pressão para você ser perfeccionista. Isso aí você vai se estourar. Esses camaradas, lógico que tinham problemas, lógico que eram pessoas como nós, mas por que Deus colocou eles em questões de litígio? Porque eles sabiam resolver com o nome do Senhor, mas eles estavam bem com eles mesmos. É muito interessante isso. Se faz sentido para você, anota e pega para a sua vida. Se não faz, deixa para lá. Mas o quanto é importante nós fazermos as coisas da maneira certa. E o versículo 9 vai dizer assim: façam tudo isso no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Irmãos, sabe o que eu estava pensando lendo esse texto? Eu não posso fazer nada para Deus com segundas intenções. Nosso coração tem que estar totalmente disposto em servir. A palavra de Deus vai dizer assim: tenha o outro superior a si mesmo. A partir do momento que você entra num lugar e você acha que você só vai ensinar, você está debaixo de um espírito de orgulho. Em todo lugar, com todas as pessoas, você tem muito a ensinar, certamente, mas você tem muito a aprender. E a Bíblia nos ensina, irmãos, muito claramente, e ele está falando aqui para nós a respeito de fazer as coisas com o coração sincero. Irmãos, você tem que ter alguém que põe o dedo na tua cara. Você tem que ter alguém que te confronta e fala: cara, você está errado, você vai quebrar a cara, você vai estourar teu casamento. Se você continuar assim, você vai perder tua esposa. Se você acha que não, tua esposa vai arrumar outro. Você está pisando na bola. Vai quebrar a tua empresa se você continuar fazendo isso. Se você fizer aquilo, teus negócios vão para o buraco. E eu te pergunto essa noite, com muito respeito a você: quem põe o dedo na tua cara e te confronta? Se você fala: pastor, não tem ninguém que faça isso comigo, meu irmão, muda isso hoje. Ah, mas eu pago uma mentoria lá, R$1.000, parcelado em não sei quantas. Pago não sei o quê, eu faço uns cursos online. Mas, gente, mentoria não pode ser online, aconselhamento não pode ser online. Tem coisas que você tem que sentar à mesa, você tem que sentar, você tem que ouvir, você tem que acertar, você tem que ir ouvir, você tem que pegar. E é muito importante, Josafá estava dizendo que precisamos de pessoas que tenham um coração íntegro, fiéis. Irmãos, você tem que ser fiel ao seu coração. Talvez você possa dizer: pastor, eu sou fiel com a igreja, eu sou fiel no ministério, eu sou leal com a obra. Glória a Deus, irmão. Mas e com você mesmo? Você é leal? Você obedece os princípios para te proteger?
para guardar a sua alma, para guardar o seu espírito, porque obediência não é para que o outro seja abençoado, não. A obediência é uma semente que dá resultado rápido. Eu mesmo vou viver a colheita. É igual o feijãozinho no algodão. Você coloca o feijãozinho no algodão lá, como criança, todo mundo fez isso na escola, né? O feijãozinho vai nascer e você vai ver nascer. E a ideia da escola é te dar uma semente que dê resultado rápido para que você possa entender que quando você guarda as coisas da sua vida e aplica o seu coração, você mesmo, irmão, vai ter o resultado. Diga amém por isso. E diz assim ainda a continuação do texto. Vamos voltar para cá, no versículo 10. Sempre que os seus irmãos que moram nas cidades trouxeram uma questão relacionada com homicídio, a coisa começa a apertar aqui, ou referente à lei, mandamento, estatutos, juízos, você deve admoestá-lo, para que não se façam culpados diante do Senhor e para que não venham grande ira sobre vocês e sobre os seus irmãos. Façam assim e vocês não serão culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito do Senhor. Olha a hierarquia aqui. E Zebadias, filho de Ismael, chefe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei, também os levitas serão oficiais à disposição de vocês. Sejam fortes no cumprimento disso e que o Senhor esteja com os bons. Você pode dizer amém por isso, irmão? Agora vamos pensar. Tudo isso, eu não estou terminando a mensagem, nós vamos para o capítulo 20 agora. É uma preparação para aquilo que Deus quer fazer. Deus te leva para um nível de sabedoria, Deus te leva para um nível de inteligência, Deus te dá autoridade sobre a dor, te ajuda a passar pelas maiores provas da tua vida. Por quê? Porque sempre que Deus permite algo acontecer, é porque Ele está forjando algo dentro de você e de mim. E olha o versículo 20, capítulo 20, perdão, versículo 1. Depois disto que nós lemos lá, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns meunitas, os das montanhas de Seir, vieram para fazer guerra contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Gede, lugar de montanhas. Eles estavam vindo pelas montanhas. Ou seja, o povo começou a olhar para as montanhas e ver que os inimigos estavam se aproximando. Então vieram alguns que avisaram, versículo 3, perdão. Então Josafá teve, olha aí, então Josafá teve e decidiu buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Vou parar para entender um pouquinho isso aqui. O que é interessante aqui? Você está aqui comigo? Diga amém, irmão. Quando Deus te prepara para alguma coisa, Deus aumenta a tua sabedoria, Deus expande o teu conhecimento, Deus honra a sua vida. Creia nisso, diga amém. Mas você continua sendo você. Você continua tendo o calo no mesmo dedo do pé, a frieira no mesmo dedo do outro pé. Você continua tendo a sua natureza, a sua história, sua vida e os seus medos. E é muito importante você entender uma coisa. Não tem problema nenhum ter medo. Sabia que não tem problema nenhum ter medo? Se falaram para você que está tudo errado ter medo, não tem problema nenhum ter medo. O problema é ter ausência de coragem. A coragem é a autoridade para vencer o medo. Deus prepara você, mas você continua sendo você. Você sabe quem é você, você sabe as suas inseguranças, sabe os seus bloqueios, sabe os seus conflitos, sabe a sua história, sabe de que família você veio, de que meio você foi criado, você sabe das questões hereditárias, você sabe das questões psicológicas, você sabe se você foi aceito, foi rejeitado, onde você nasceu, com quem você viveu, como foi a sua infância, se teve bullying, não teve bullying, se você tem uma doença, se você não tem uma doença, enfim. Medo não tem problema nenhum. Agora a questão é o seguinte, nós vamos terminar a palavra nesse propósito. Qual é a decisão que você faz quando você sente medo? A decisão que você toma quando você sente medo. Ele diz aqui que ele teve medo e decidiu buscar o Senhor. Diga amém por isso, irmãos. E proclamar um jejum.
O que quer dizer? Eu vou buscar a Deus, porque eu sei que somente nele eu consigo resolver essas questões. E eu vou procurar um jejum, porque eu preciso me consagrar. Agora lembra, irmão, do capítulo 19? Quem eles eram? O que eles fizeram? Eles conseguiram decidir coisas de guerra, coisas de homicídio, coisas tão pontuais. E chega no capítulo 20, mostra que eles continuavam com medo e decidiram buscar o Senhor. Ou seja, irmãos, vai pensando num organograma espiritual. Você aqui, amanhã você aqui, por causa da tua sabedoria, da tua obediência, Deus está te protegendo e está te promovendo. Mas lembra de uma coisa, irmão, sempre você e eu temos que estar abaixo do Senhor. O dia que a pessoa se acha igual a Deus, se acha um semideus, se acha super poderoso, é o problema. Josafá foi um cara estratégico, ele tinha tudo que a gente entendeu lá atrás. Ele foi um homem que tinha errado, depois um homem que tinha acertado, cresceu na sabedoria, Deus coloca uma equipe, Deus leva ele num nível de autoridade, mas ele continuava com medo. E esse medo não era ninguém próximo a ele que poderia resolver, porque ele sabia quem eram aqueles caras que estavam vindo. Ele decidiu buscar o Senhor, e ele decidiu consagrar o Senhor. O que eu penso, irmãos, e Deus tem falado muito algo para mim compartilhar com você. Eu tenho uma palavra, eu aprendo algo com esse texto. A autoridade sobre o medo, Deus só vai te dar quando você tiver um nível maior de dependência do Espírito. Talvez você fale, o dia que eu tiver mais recursos financeiros, eu não vou ter medo. Você está errado. O dia que eu tiver mais bens materiais, eu não vou ter esse tipo de medo. Você está errado. O dia que talvez algumas coisas que eu imagino na minha vida desenrolarem, prosperarem, eu tiver um emprego mais sólido, eu tiver isso, eu tiver aquilo, eu ver isso na minha vida, eu ter um ministério relevante, eu não vou ter mais medo. Você está errado. O medo sempre vai existir na nossa vida, irmãos. A questão é, diante de obediência, você cresce, você amadurece, você é abençoado. Mas quando você sente medo, e você que está aqui hoje, eu estou te falando com todo respeito aqui, porque tem irmãos que têm idade, como o seu Zé, o Geraldo, idades para ser meu pai. E com todo respeito a vocês, mas diante da tua idade, da tua vida, com todo respeito à sua história, ao legado que você traz, o que você faz, meu irmão, na hora que você sente medo? Quem que você busca? Qual é a decisão que você toma quando a dor chega na sua vida? Quando as situações difíceis se apresentam, o que você faz? Qual é a reação que você leva quando as coisas ficam difíceis, quando a perseguição chega, quando algo sai do teu controle, o que você tem feito? E a Bíblia diz que Josafá decidiu buscar o Senhor. Olha a melhor decisão para nós terminarmos já a mensagem. É buscar o Senhor. É decidir pelo Senhor, é orar pelo Senhor, é colocar o Senhor, é ungir a casa, é proteger, é buscar o Senhor. Porque chega um determinado momento, amado, que você pode ser um grande, mas você continua diante do Senhor sendo pequeno, sendo alguém independente de Deus. Porque, meu amado, se você pode chegar num estágio de governador, como José chegou, você pode chegar num estágio maior dentro de uma organização, como outros chegaram. Meu querido e minha irmã, entenda uma coisa, sempre vai existir um medo que vai te tornar vulnerável. Você vai falar para as crianças lá embaixo, elas sentem medo. Nós aqui adultos temos medo. E daqui 20 anos nós vamos se encontrar e nós vamos estar falando também a respeito do medo. Em todo tempo o medo faz parte da rotina da nossa vida. Mas é muito importante que nós tenhamos autoridade sobre o medo, coragem sobre o medo, força para enfrentar o medo, crer no poder de Deus, vencer no nome de Jesus, profetizar, usar as armas espirituais e reconhecer a nossa dependência de Deus, a nossa obediência que nos protege, para quando esses medos vierem, os pensamentos contrários vierem, a vontade de desistir vier, o tremer das pernas, eu não sei o que fazer agora, o Senhor será o teu
teu escudo, o Senhor será a tua fortaleza, o Senhor será o teu refrigério, o Senhor será o teu consolo, o Senhor será o teu bálsamo, o Senhor será sempre o teu Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E esse texto vai discorrer, eu não quero tomar mais o tempo dos irmãos, mas ele vai falar muito a respeito de colocar o louvor na frente. E ele diz aqui: nesta batalha não tereis que pelejar, toma posição e veja o livramento que o Senhor te dá. O que é fundamental aqui? Eu posso ter várias ferramentas ou recursos para resolver alguns problemas, e preciso ter. E eu vejo que a equipe de Josafá tinha muitas ferramentas e habilidades. Vamos trazer para os dias de hoje uma equipe multidisciplinar, top, para resolver qualquer tipo de problema de cunho de várias áreas. Mas você percebe que Josafá, ele era tão inteligente, mas ele era tão sensível também, quebrantado, que ele entende que tudo aquilo que eles tinham para resolver as questões que nós lemos ali era ótimo. Mas quando veio o medo, somente o Senhor poderia resolver. E é tão legal isso, porque Deus não está dizendo aqui que a gente tem que ser tapado e burro, gente. Deus não está dizendo aqui que para Deus fazer na minha vida eu tenho que ser um Zé das Couve, um zero à esquerda. Deus está falando aqui que você pode ser top e tem que ser top no que você faz. Você tem que ser o melhor no que você faz. Seja o melhor, em nome de Jesus. Mas saiba de uma coisa: nunca os teus recursos e o teu conhecimento vai ser suficiente quando o medo bater na porta do teu coração. Somente Deus, somente o Senhor pode tirar o medo do teu coração. Josafá, naquele momento que precisou, olhou para a equipe e viu que na equipe existiam recursos para resolver tais problemas. Mas quando chega a esse problema, ele tem que olhar para Deus. Gente, eu termino dizendo para nós essa noite que tem coisas que a gente pode olhar para o lado, e graças a Deus, a gente que é casado e tem uma esposa abençoada, a gente vai ter uma esposa. Ou a gente vai ter um marido, a gente vai ter um filho, a gente vai ter um pai, vai ter uma mãe, vai ter um irmão. Mas em todos os momentos, saiba de uma coisa: tem coisas que só Deus pode. E eu quero orar por você que tem sentido medo, como eu também. A gente sente medo. A gente sente medo, gente. Não tem problema sentir medo, não tem problema nenhum sentir medo. Mas que essa noite a gente saiba que esses medos que têm batido na porta do nosso coração, Deus pode resolver. Deus pode resolver. Deus pode resolver, irmão. Deus pode resolver o medo que você está quanto ao futuro dos seus filhos, quanto ao seu problema conjugal, quanto a alguma questão familiar, quanto a alguma questão do ministério, quanto à questão eclesiástica, quanto a uma questão familiar. Coloca diante de Deus. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, se você puder. Eu sei que você tem recursos, mas eu queria que você pudesse pensar, irmãos. Tem momentos que os recursos não resolvem. Tem momentos que só Deus resolve. Apresenta os seus medos diante de Deus agora. Todo espírito de medo caia por terra em nome de Jesus. Todo medo, o medo, Senhor, que paralisa, o medo que de fato logicamente amedronta, mas inibe a criatividade, o medo que faz com que as coisas percam a cor, o medo que gera insegurança, o medo que gera pânico, o medo que gera insônia, o medo que gera ira. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai, toda raiva, toda inveja, todo medo, Pai, toda reação que não é do Senhor, que muitas vezes o medo traz, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque muitos com medo se fecham, muitos com
medo se armam, muitos com medo ficam, Pai, ressabiados, Pai, que o medo não venha nos armar, mas pelo contrário, na Tua presença, nós venhamos nos entregar sem reservas, diante do Teu propósito, do Teu agir, debaixo da Tua palavra, Senhor. Como foi naquele dia que os discípulos lançaram, Pai, e pescaram a noite inteira, mas o Senhor falou: agora vocês vão lançar as redes. E eles falaram então: Senhor, pela Tua palavra nós lançaremos. E quando eles puxaram as redes, voltaram cheias. Senhor, eu sei que nós temos medo de fazer de novo. Deus está falando comigo aqui, irmãos, que tem gente que precisa fazer de novo. Mas você talvez está com medo de fazer de novo, porque a primeira vez deu ruim, porque a primeira vez deu tudo errado. Mas eu quero te dizer, como um profeta de Deus, em nome de Jesus, você vai fazer de novo com a força do Senhor agora. Você vai fazer de novo, você vai andar a segunda milha com a direção do Senhor agora. Você vai fazer de novo agora com a inspiração que vem do alto. Você não vai fazer como você fez, você vai fazer por causa de uma palavra. E nós estamos num ambiente onde uma palavra está sendo liberada sobre a sua vida. Um ambiente de unção. Se você crê na unção, receba a unção para essa noite. Que você e a sua casa precisam, meu irmão. Que você e a sua casa precisam, minha irmã. Receba a unção. Receba a unção. Em nome de Jesus. Deus permite algumas coisas para a gente entender a necessidade da dependência dEle. Porque Paulo, irmãos, vocês veem nesse texto que a gente leu essa noite, 19, quanto caso sério que esses caras resolveram. Era gente boa no que fazia, a gente tinha potencial, capacidade. Mas aqui, o Senhor está mostrando para nós essa noite, tem coisas que é a nossa formação, é a nossa competência. Mas tem coisas que vai ser somente a unção de Deus, somente a presença de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração, que tudo que você colocar a sua mão possa prosperar, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor possa derramar sobre a tua vida provisão, prosperidade e paz. E que nessa sequência da sua vida agora, você saiba de uma coisa: Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Onde você estiver, Deus está contigo. Deus está lá. E lembre disso quando você estiver lá. Porque eu sei que quando você está lá, que você não está na comunhão dos santos, você não está nesse ambiente gostoso de adoração, muitas vezes o diabo te coloca tanta coisa na cabeça lá, e você sabe onde é esse lá que eu estou falando. Mas é lá mesmo que você precisa lembrar da mensagem que traz esperança. É lá que você precisa se levantar e dizer: no nome de Jesus, o que eu recebi do Senhor nesses dias é o que eu vou viver. Eu estou aqui, e literalmente muitas vezes você está sozinho ali. Você olha ali, não tem nenhum irmão da igreja, não tem ninguém. Você muitas vezes não tem condições nem de ligar para alguém. Mas naquele momento, irmão, o Senhor estará com você. O Senhor estará te dando a direção, te dando a sabedoria, te dando a estratégia. Quando vierem lutas para derrubar a sua fé, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor te levantará. Cristo se levantará em você. Ele estará com a sua família. Ele vai te ajudar, Ele vai te empenhar, Ele vai te dar a direção para você e sua família fazer o que talvez não saibam fazer. Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar.